que está acontecendo? Por que as pessoas estão casando mais e separando mais também, de acordo com o IBGE? O que está acontecendo aí? De acordo com o IBGE, só estatística. Só Muito estatística, mais. né? Muito mais. Agora, de acordo com uma ciência que estuda o relacionamento conjugal, relacionamento amoroso, o que sempre aconteceu e que a gente não constatava, não tinha esse conhecimento, é que os casais não são preparados para casar. Casamento não se improvisa, prepara-se. E aí eu já quero perguntar para a senhora sobre isso. Dá para se preparar para um relacionamento? Como é que a gente faz, então? A primeira coisa, se você quer ser, vamos dizer, autodidata e já tem vocação para a vida 2, para o casamento, você vai buscando na literatura alguma coisa que te ajude. Mas casamento é como uma dança, onde alguns acertam o passo numa atitude colaborativa e harmoniosa, mas um grande número de casais precisa de um professor de dança, que no caso é o terapeuta de casal. Doutora Elmarene, então existe essa história, tem pessoas que nascem para o casamento e outras não, é verdade esse ditado popular? Porque é como uma vocação, né? Vocação para ser engenheiro, vocação para ser pai, vocação... Tem gente que casa, mas não tem vocação para ser pai e mãe, né? Não tem vocação para paternidade e para maternidade, entendeu? Sei. Então, é como aquela história de você ter a vontade de compartilhar a sua vida com alguém. Nem todo mundo nasceu com essa vocação. Com essa vocação, né? Então, por isso que muitos casamentos não dão certo. Por isso que mas às vezes você até tem a vontade de ser feliz, de fazer uma vida 2, só que você não é preparado, porque a nossa cultura não prepara você para ser marido, para ser esposa. Não existe uma escola, né, para formar um marido e uma esposa. Então, hoje já tem essa ciência que estuda o relacionamento, que é uma ferramenta maravilhosa para quem quer se preparar para casar, porque terapia de casal não é indicada apenas para quem já casou e tem conflitos, mas para quem já casou, tem um casamento bom, mas quer melhorar, porque não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado, como também aqueles que desejam construir uma família e construir um casamento, né, e que precisam, têm essa vontade de saber. Existe a crise dos 7 anos, que é uma dúvida comum, Mais tarde a gente vai falar sobre isso, viu? Pronto. Mais tarde a gente vai conversar mais sobre essa crise, a gente tem uns depoimentos aí, mas antes eu quero saber da senhora, existe idade certa ou melhor idade para entrar no casamento? A idade cronológica não existe, porque às vezes você tem pessoas muito jovens que têm uma maturidade para o casamento. E você já tem gente que tem uma certa idade, já se diz maduro, né? Adultos e tal, mas não tem essa maturidade para o casamento, para compartilhar a sua vida e para construir uma vida 2. O que será que mais incomoda os casais num relacionamento, hein? Nossa equipe foi às ruas, ouviu as opiniões, ou melhor, as reclamações, né, doutora? Vamos ver. No meu caso, o que incomoda mesmo é a cobrança com as coisas do dia a dia. Aquela coisa da cobrança do faz isso, faz aquilo e tal, isso é o que mais me incomoda. Pai, pra mim nada, eu tô começando agora, pra mim tudo tá bom. O que mais incomoda numa relação? No momento nada, né? Porque só eu e ela e no momento não tem nada perturbando, porque nós não temos filho ainda, nós não temos problema ainda não, ainda tá tudo bem ainda, tá tipo namoro ainda, né? Porque tá muito recente. Ciúme, o ciúme é doloroso. Às vezes a questão financeira também, entendeu? O que prejudica o casamento é a desunião, é a manutenção, é tudo isso. Ciúme, sim senhor. Isso acaba com o casamento? Acaba, porque se você tiver ciúme de sua mulher e confiar nela, é melhor você largar, né? Falta de amor, né? O ciúme. Isso daí é a falta de diálogo. É muito importante o diálogo. Olha só, doutora, dessas respostas, 2 me chamaram a atenção. A questão de, por enquanto, nada, né? A pessoa já parece que já está esperando o problema que vai chegar na cabeça. E o ciúme, né? Foi bastante comentado. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Vamos começar, então, pelo ciúme. Eu vi 3. Ciúme, falta de atenção e falta de diálogo, né? 3. Além dessa que você chamou a atenção, que é como se a pessoa já esperasse. Por exemplo, casamento já é problema. Você já casa achando que casamento já é problema. E eu posso te garantir que é possível você viver longos anos de vida conjugal sem que o seu casamento se transforme num campo de batalha, sem que haja brigas, porque a gente já tem ideia de que discutiu ou divergiu, não precisa nem ser
defeitos, mas as nossas diferenças, a minha com o meu marido, a sua com o seu cônjuge, né, já significa crise. Porque o que falta ali, como a gente percebe em como que você diz, o ciúme. O ciúme é um veneno. Mas a gente não precisa condenar o ciúme, porque o ciúme a gente tem que considerar sob 2 pontos de vista. Eu tenho o ciúme benéfico, que é aquele ciúme que é gostoso, que te faz sentir interessante, que te faz sentir desejado, né? E temos o ciúme patológico, aí isso já está no campo até da psiquiatria. Então, esse ciúme patológico não vai ser levado e nem trabalhado na terapia de casal. Não dá certo, né? E na avaliação da senhora, quais são os maiores erros que as pessoas cometem num relacionamento? A gente viu aí já Exato. 3, 4, né? A senhora falou. Essa geração, você viu aí que a geração mais antiga, aquela senhora disse assim, falta de atenção. O que ela quis dizer? Ela quis dizer falta de gentileza. Porque à medida que na convivência a intimidade vai aumentando, a tendência é diminuir a gentileza. Porque eu me habituo com a presença do outro. Eu acho que o outro tem que me aguentar porque já se acostumou com o meu jeito de ser e tal. E você vê que a maioria das pessoas, aliás, todos nós levamos para o casamento uma bagagem invisível, que ninguém detecta, identifica, porque ela não pesa muito materialmente falando, mas ela pesa muito emocionalmente falando. É o nosso temperamento, a nossa personalidade como um todo, a formação doméstica, a educação que eu tive em casa, tá? E também as nossas expectativas. Aí você vê um casal dizendo assim, um deles fala assim, mas agora a confusão começou, aí coloca os filhos no meio, e cobrança, 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 lembra que o casal falou? Então, por que cobrança, cobrança, cobrança? Porque a gente cria expectativas, o casal cria expectativas, mas não negocia. E casamento é a negociação diária das nossas diferenças. Diária, né, doutora? Diferença. Negociação que não significa briga. Mas negociação que significa eu cedo, você cede agora, onde é que nós vamos, em que nós combinamos, em que não combinamos, tá? Então, a gente não precisa nem elevar o tom de voz, Vinícius, é impressionante. Às vezes eu estou em algumas palestras, a pessoa diz assim, mas doutora, como é que pode a gente discutir sem brigar? Eu digo, o que se está dizendo aqui? Não é necessário brigar para a gente administrar as nossas diferenças. Doutora, e a aparência num relacionamento? Ela é fundamental? Estou falando da aparência física. Muitos homens, mulheres também criticam a aparência, né, do companheiro ou da companheira. É importante. Qual é a avaliação que a senhora faz disso? Aparência no sentido de desleixo. Desleixo, é isso, né? Não a aparência de viver maquiado. Tudo isso também é preciso ver e conversar e negociar antes do namoro. Porque durante o namoro você está naquela fase da paixão. E quando você me perguntou assim, quais são as dificuldades mais apresentadas e por que esses casais passam por essas crises, né, ou por esses conflitos, uma das causas é não conhecer exatamente as mudanças naturais e esperadas do relacionamento conjugal, que já está muito bem estudadinho, mas a sociedade como um todo não conhece porque não é um assunto muito divulgado. Então, eu saio do amor-paixão, a paixão é um amor idealizado, acaba, tem dois anos mais ou menos para acabar, mas esse amor-paixão se transforma num amor diferente, né? Que o amor pode ser um amor companheiro, como pode ser um amor em conflito. Olha como a gente já tem tudo estudadinho. Paixão, amor romântico, amor em transição, quando eu começo a conviver. Do amor em transição, que começam a surgir as diferenças, se o casal não é preparado para administrar essas diferenças, aí eu posso seguir 2 caminhos. Amor em conflito ou amor companheiro. Aí a estatística, dentro da terapia de casal, já mostra que em torno de 30% dos casais, naturalmente, vão para o amor companheiro. Mas olha só a estatística terrível, né? 70% dos casais vão para o amor em conflito. Doutora, em relação aos casais mais modernos, o que a senhora acha dessa questão de dormir em quartos ou casas separadas? A gente vê, inclusive, muitas pessoas na mídia, atores, cantores, né, que estão dando esse exemplo e confessam e dizem, né, que o relacionamento vai bem por isso. Qual é a avaliação que a senhora faz disso? No momento atual, a gente não tem, assim, esse tipo de convivência como sendo a maioria. Ainda está engatinhando. Certamente, ou vamos dizer assim, provavelmente, daqui a alguns anos, pode ser que essa forma de interagir com o casal vá se estabelecer. Mas, no momento, não, é uma minoria. Você vê que a gente percebe mais entre artistas, né? Pessoas que têm uma
uma referência assim dentro do meio social da nossa cidade ou do país, mas se isso é negociado e as pessoas se entendem bem e conseguem conviver com esse tipo de relacionamento, não há o que criticar. Só vai haver necessidade de uma abordagem ou de uma, vamos dizer, uma interferência, uma intervenção, se naquele casal houver algum tipo de conflito por conta desse tipo de relacionamento. Doutora, e as saídas separadas? O chamado hoje, o pessoal mais novo fala de Vale Night, né? O casal, um vai para o lado, outro para o outro, um vai para a boate, um para o restaurante, faz o que gosta. O que a senhora acha disso? A questão não é o que eu acho isso, é o que a ciência que estuda o relacionamento vê como evidências estatísticas. Isso pode dar certo? Pode dar certo desde que seja negociado e que haja uma relação de fidelidade, de confiança muito grande entre os dois, né? Entre os dois. Se for casado, e o marido diz, olha, eu quero sair hoje com os meus amigos, o tal do Vale Night, mas se for uma questão de dizer, eu quero sair hoje e vale tudo, inclusive relacionamentos sexuais extraconjugais, se o casal negociou e aceitou, né? Aí eles vão arcar com as consequências. Mas na nossa sociedade, os relacionamentos extraconjugais, ou vamos dizer assim, a falta de compromisso dentro do contexto da fidelidade, não é uma coisa muito bem aceita pela maioria da nossa sociedade. E você há de convir isso, não há como negar. Essa receita aí depende de cada casal. Depende de cada casal, né? Ok, então. Já a gente vai continuar a nossa conversa. Eu vou só dar um recadinho para quem está em casa assistindo hoje, sábado, aqui pela